E nos Estados Unidos, Débora, uma juíza federal autorizou o governo de Donald Trump a usar uma lei de tempos de guerra para acelerar a deportação de venezuelanos acusados de integrar uma gangue criminosa. Essa decisão contradiz outros juízes e pode levar o tema lá para a Suprema Corte, algo que a gente conhece como funciona aqui no país. Mas lá nos Estados Unidos isso não é tão usual assim. Mas quem vai explicar todo esse imbróglio político e jurídico é Mariana Jangiacomo, falando conosco da chuvosa Nova York. Mariana, muito boa tarde, conta pra gente. Oi, Yuri e Débora, boa tarde a todos. Olha, a juíza Stephanie Hayes, da Pensilvânia, determinou então que Trump pode, sim, ela julgou sobre o caso específico de um homem deportado com base naquela lei de época de guerra, uma lei que permite que o presidente americano acelere a deportação de alguém que está aqui nos Estados Unidos, de um estrangeiro, alegando que essa pessoa está vindo de um país que está em guerra com os Estados Unidos. Muitos juízes legislaram de forma contrária, legislaram dizendo que Trump não poderia deportar essas pessoas que foram levadas até El Salvador com base nessa lei, dizendo que são pessoas venezuelanas, dizendo que as pessoas venezuelanas a Venezuela não está em guerra com os Estados Unidos, mas essa juíza legislou de forma contrária, dizendo que Trump pode sim, nesse caso específico que ela julgou, deportar a esse homem com base nessa lei, mas ela também fez críticas à forma como isso foi feito, determinou que Trump precisa dar um prazo, que o governo americano, claro, precisa dar um prazo para que a pessoa possa se defender ainda na justiça e essa pessoa precisa receber também essa ordem em inglês e em espanhol, ou seja, foi uma decisão ao lado de Donald Trump favorável a Donald Trump para que ele possa continuar essas deportações com base nessa lei de época de guerra que foi usada pouquíssimas vezes aqui nos Estados Unidos. Essa lei é do século XVIII ainda, então foi uma decisão sim a favor de Donald Trump, mas não sem críticas, não sem requerimentos, com a juíza dizendo, mas não é bem assim, não se pode usar essa lei dessa forma também, é preciso respeitar outros aspectos dessa lei. E como eu disse, foi uma decisão contrária a de outros juízes de outros estados, inclusive aqui de Nova York, que determinaram que Trump não pode usar essa lei de época de guerra para deportar as pessoas dessa forma. Então, essa batalha pode acabar indo para, sim, na Suprema Corte. O que acontece é que, pelos deslocamentos desses imigrantes aqui no país e de onde eles vêm, há várias batalhas, várias disputas judiciais sendo tratadas nos tribunais regionais. Mas isso pode acabar indo para a Suprema Corte e aí vai ser importante para a gente entender como que a Suprema Corte está se posicionando com relação a esse assunto, que é um dos principais, uma das principais bandeiras de Donald Trump, claro, essa operação de deportação em massa que ele prometeu e que ele está tentando cumprir essa promessa, inclusive pagando El Salvador, pagando milhões de dólares para que El Salvador receba essas pessoas e mantenha essas pessoas presas no país. Débora e Yuri.